Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar comentando, batendo um papo com vocês sobre orçamento de obra, seja ela de pintura, seja ela do que for. E a gente vai estar trocando uma ideia, batendo um papo. A questão aqui não é você aprender a fazer orçamento, tal. Eu vou dar algumas dicas, mas é você não cair em armadilhas, porque numa negociação existem interesses e o que não falta aí é gente esperta e nós não queremos que você sofra com prejuízos e calotes, entendeu? Então o básico, vamos falar o básico sobre orçamento e alguns tipos de orçamento diferenciados, tá? Vamos falar do orçamento daquele operário, daquele trabalhador do dia a dia e o orçamento de uma grande empresa. Gente, é o seguinte, a primeira coisa que, é claro, é óbvio, mas muita gente não faz. Você, seja você ou quem estiver acompanhando você, para ir trabalhar e voltar, vocês vão ter um custo. Esse custo é o transporte, as condições que vocês vão tomar, é o café da manhã, é o almoço, talvez o café da tarde, dependendo do horário que vocês vão ficar lá, para vocês, tudo que envolveu a sua ida e o seu retorno do trabalho. Isso são custos e isso tem que ser pensado para que você saiba quanto vai custar esse transporte. Tempo de obra, isso só a experiência vai te dar. Você pode consultar profissionais que já fizeram determinadas coisas, consulta não apenas um, consulta vários, para você ter uma noção de quanto tempo, se você não tem experiência, quanto tempo você executa aquele serviço. Você tem que levantar informações sobre quais os horários que você pode trabalhar lá. Porque pode ter um local que você pode trabalhar de segunda a domingo e pode ter um local que fala, não, você só pode trabalhar de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Aí você vai ver que você vai produzir menos, porque o horário está mais apertado. Os custos da equipe que acompanha você, caso não seja só você, uma coisa que é muito importante, aquilo que é do cliente cabe ao cliente. O que a gente vai tratar aqui agora? Por exemplo, você começar a desembolsar coisas do seu bolso. Ah, faltou isso, faltou aquilo, não sei o que, contrata caçamba. Veja bem, as grandes empresas fazem esse tipo de coisa porque elas têm assessoria jurídica, ela tem escritório de advocacia que trabalha para ela, então tem um contrato, tudo com nota fiscal, então ela vai estar respaldada pela lei para cobrar tudo que ela contratou e usou para prestar o serviço para o cliente. Mas para você que é pequeno, veja bem, você entra com material? Não, você não entra com material. Porque você, pequeno, você não tem um escritório de advocacia trabalhando para você e o que acontece? Você vai se tornar fiador da obra. Sabe quando a pessoa pede para ser fiador? Fala, ó, se eu não pagar, ele paga. É isso que você vai estar fazendo, entendeu? Nós tivemos um orçamento de obra aí, que na época era R$ 26.000, se fosse transferir para hoje seria uns 50, mais ou menos, tal. E o que acontece? Imagina se você compra um material desse. Aí é o tombo, a quebradeira dupla, né? Porque se o cliente não te paga e todo o material que você colocou ali, você perdeu, entendeu? Porque se ele não te pagar, ele tem que te pagar o material e tem que te pagar o custo e o lucro que você vai ter. Se você levar um tombo, o tombo é completo, você quebra, entendeu? Financeiramente. Então, gente, eu estou conversando com vocês para que você não caia em armadilhas. Então eu falei, todo custo, quanto custa você e sua equipe ir e voltar, o almoço, o café, janta, se for o caso, todo o transporte, isso é
custo. Depois desse custo todo, aí você vai ver qual é a tua remuneração, a sua diária. Aí você vai definir profissionalmente o quanto você ganha e depois o quanto a sua empresa ganha, a sua atividade, porque você precisa de dinheiro para manutenção de ferramentas, você precisa de comprar ferramentas, então tem que ter um valor que seja a remuneração da empresa, entendeu? Para ela ter o capital de giro, para você não estar na mão se surgir uma eventualidade, você precisa adquirir determinada coisa, tal, a empresa tem que ter o capital de giro que não é a tua remuneração, não é a sua diária. A sua diária é para você, é a tua remuneração por ter ido na obra executar o seu serviço, entendeu? Outra coisa, gente, datas de pagamento, você tem que pensar nisso com muito cuidado, porque a equipe que estiver trabalhando com você, eles vão querer receber. E você sabe que a galera de obra não recebendo, a confusão que dá, eles ficam bem exaltados. E com direito, eles precisam receber, eles saindo para trabalhar. Então, cuidado. A maneira mais adequada é fazer aquilo que alguns arquitetos e engenheiros fazem quando eles fazem o orçamento geral da obra, com ganho da empresa, ganho do prestador de serviço e cobrir os custos. Eles recebem um depósito e esse depósito no orçamento de obra eles vão usando para se pagarem e pagar todos os custos, transporte, café, almoço, tal. Então tá ali. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu vou trabalhar e todo o custo de transporte e alimentação da minha equipe dê R$ 25.000. Ah, deu R$ 25.000. Aí vai ter X quantidade de R$ 1.000 acima, que é para pagar a mim e a minha equipe, e X mil reais para pagar a empresa, que é a minha empresa que eu estou tocando. É assim que se faz. Agora, gente, contrato, contrato de prestação de serviço, de obra, existem, tem aquele site chamado Hotmart, vou indicar Hotmart. Existem cursos de como você formalizar um contrato juridicamente amarrado para que você execute a obra com tranquilidade. Com multa se o cliente não pagar no dia, porque o pessoal saiu para trabalhar, está na obra, vamos supor, eu tenho 10 funcionários a diária de 200 10 funcionários a diária de R$ 200. São R$ 2.000 por dia. Aí o cliente, por exemplo, tudo está sob controle com ele, chegou aquele dia que vocês vão amaciar a parede e o cliente não comprou os materiais para o amaciamento. Aquele pessoal lá, aqueles 10, eles vão querer receber. Eles saindo da casa deles, foram para a obra e não tem a massa para eles trabalharem. Se você não conseguir alocar para outra função, não tiver como fazer outra função, prejuízo, R$ 2.000 no seu bolso. Então, o mais seguro é todo o orçamento ficar numa conta que você gerencie e vai comprando tudo o que tiver de comprar para tocar essa obra. Do contrário, no contrato tem que ter cláusulas punitivas caso, porque os materiais têm que estar na mão para execução, entendeu? Tem que estar na mão. Esse negócio, não comprei o material e você está com a equipe lá, e aí? Quem paga isso aí? Entendeu? Então pode colocar, se caso não tiver o material, não for executado, todo o custo da diária recai sobre o cliente e é acrescido no valor da obra. Porque senão você vai tomar na cabeça, você vai pagar por dia não trabalhado e não produzido. E quando você vê no final da história, o seu lucro foi para a casa do chapéu, tá? Foi para a casa do chapéu. Eu estive até um tempo atrás em uma obra, o orçamento são 3 galpões logísticos, o segundo foi entregue, vai construir o terceiro agora. Orçamento, 500 milhões. 500 milhões. Aí é briga de tubarão. São contratos, são advogados, gerentes, é o pessoal altamente especializado. Existem
A última vez tinha o quê? 5 construtoras, 5 equipes especializadas, uma de montagem de telhado, a outra de concretagem de piso, cada um com a sua especialidade, executando o projeto desse galpão. Gente, isso aí é feito, não é, aí já não é um orçamento que vai além desse conhecimento básico da prestação de serviço mais local. É uma coisa milionária. As empresas, teve um cidadão lá que deu um orçamento, aquele negócio, não faça isso, gente, orçamento baixo para pegar o serviço, orçamento fora da realidade que não cobre seus custos, você vai quebrar, você vai se arrebentar tudo e vai ter um monte de gente atrás de você querendo receber. Não faça isso. O serviço, negócio, é feito para ganhar. Você sai da sua casa para trabalhar, você tem que ganhar. Se tem cliente, se tudo para ele é caro, tudo é caro, não sei o que, você fala, não, você fez o cálculo para os custos, para você ganhar e para pagar a tua empresa. Não, que não sei o que não sei o que. Meu amigo, se não der certo, pula fora, porque outro vai se arrebentar no seu lugar, não você. Entendeu? Porque se não cobre custos, aquilo que você tem que ganhar e o lucro da empresa seu é uma furada. É uma furada, você vai entrar numa furada. Empresa é para ter lucro. Qualquer empresa, sua prestação de serviço é para ter lucro. Não caia em armadilhas. E eu voltando àquilo que eu havia comentado. Faça cursos de contrato de prestação de serviço. Gente, hoje a gente tem que ter tudo, a gente tem tudo na internet, tudo. Eu tenho feito cursos, volta e meia eu estou mexendo com uma coisa, tal, eu tenho o meu canal, estou aprendendo a editar, tudo eu busco na internet, entendeu? Você tem tudo, o curso do seu gosto, para o tamanho do seu gosto, para você aprender a fazer contrato e está tudo amarrado juridicamente. E uma outra dica é você procure se formalizar, ter sua empresa, sua CNPJ, porque acontece o seguinte, quando você está com tudo bonitinho, você tem, vamos dizer assim, você montou sua pequena construtora, sua pequena prestação de serviço. Você pode orientar o cliente aos financiamentos bancários. Aquela verba que vai ficar depositada para você utilizar, onde você vai pagar custos, tirar seu lucro, o lucro da empresa, vai estar depositada. Você só não pode errar nesse orçamento. Vai estar depositada. Então, o cliente financia com o banco, vamos dizer, a treta dele vai ser com o banco. O calote, se ele der, se ele não cumprir, é ele com o banco, o seu está garantido. Se garanta, gente, vamos aprender a fazer negócio como o banco faz. Você vai lá financiar o carro, o banco faz você pagar um seguro para garantir que ele receba o dinheiro caso você dê o calote. Olha só, eles não perdem, depois eles ainda querem aprender, eles receberam o dinheiro do carro, eles fizeram o seguro que você pagou, entendeu? E ainda vão aprender o carro. Eles receberam o dinheiro, vão aprender o carro, ganhar 2 vezes. Olha a malandragem. Então, a gente tem que aprender a fazer negócio para não levar tombo. Eu vou encerrar esse bate-papo com coisas que eu já citei nos assuntos aqui, mas para você ficar atento. Um instalador hidráulico, popularmente conhecido como encanador. Esse cidadão, ele fez um curso comigo no Senai da Construção Civil, que é a melhor escola de construção civil que tem, e da indústria, a melhor de todas. E ele fez o curso comigo e ele contou pra gente. Ele voltou a ser funcionário de uma empresa, ele estava trabalhando na instalação hidráulica de uma grande emissora de televisão, porque um espertalhão chegou, ele não tinha conhecimento de contrato, ele não tinha assessoria jurídica, ele não sabia nada, como às vezes a gente não sabe mesmo. E o cara falou assim, tinha um serviço, e falou, só que é o seguinte, eu quero que você entre com material. É aquilo que eu falei, ele quer fazer de você fiador da obra, você não tem assessoria jurídica, você não tem escritório, você não tem, não sabe como requerer garantia se ele não pagar, você não sabe como proceder nessa área, e ele aceitou, na época, né, se fosse hoje, na época era R$400 mil
de tubulação e todos os acessórios para hidráulica. Se fosse hoje, seria o que? 800 mil? Ele aceitou. Executou o serviço, comprou tudo. E aquele cidadão mau caráter que contratou, que já estava tudo, obviamente, de caso pensado, deu tchauzinho para ele. E todo aquele valor de dívida caiu sobre a cabeça dele. Claro que ele não teve como pagar, sujou o nome, foi protestado, ficaram ligando para ele sem parar as cobranças da vida. E o cara entregou a obra com todo o material que o outro comprou e instalou. Ele não recebeu nem mão de obra, nem o material. Quer dizer, 400 mil reais de material, aí você coloca mais um volume grande de dinheiro aí de calote do custo da mão de obra. E os caras que ele levou para trabalhar lá, batendo na porta dele: ô fulano, quero receber, e aí? Então, gente, faça cursos, aprenda o que é contrato, como se faz, monte sua empresa formalizada para você poder encaminhar, porque se o cliente não passar pelo crivo do banco no financiamento, por que ele vai passar pelo seu? O banco não aprovou, você aprova? Por isso que o banco não leva chapéu, porque eles são ou pode ou não pode, frio calculista, não tem como comprovar a renda, não tem como ter garantia, tal, ele, tchau, não vamos te dar um empréstimo. E você vai assumir risco que o banco não assume. Então, gente, tome todas as precauções para trabalhar da maneira correta e, prosperar, sustentar sua família, prosperar sua empresa, e você realizar seus sonhos e não ter dor de cabeça. Obra já dá muita dor de cabeça, mas evitar que você venha padecer necessidade aí com você e sua família, seus queridos, tá bom? Pessoal, abração do canal X Tudo Tech Vídeos. Deixe seu like, se inscreva e seja com a gente. É muito legal ter vocês aqui, tá bom? Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.